Queridos, nesses 4 domingos do mês de maio, nós estivemos falando sobre os princípios de Deus para a família pelas manhãs, e nos cultos das 17 e 19 horas falávamos sobre histórias, tanto do Antigo como do Novo Testamento, que ilustram esses princípios de Deus. O primeiro domingo falamos sobre o princípio da autoridade na família. O segundo, o princípio da formação do caráter que Deus permite que aconteça nas relações familiares. Terceiro domingo, domingo passado, nós falamos sobre o cultivo de relacionamentos saudáveis, que na família é muito importante e é tão propício para se fazer. E hoje nós vamos falar sobre a família como uma escola de serviço, ou uma escola de servos. Nós vemos hoje cada vez mais na nossa sociedade o individualismo, em nome da privacidade, se tornar a regra, diferentemente como era em gerações anteriores, em que as pessoas eram muito mais solidárias, elas tinham muito mais facilidade de sair da sua zona de conforto, estender a mão, abrir o coração e ajudar o próximo. É verdade que há muitas coisas que mudaram na sociedade, a violência, a desconfiança das intenções das pessoas, fazem com que cada dia mais nós nos tornemos reclusos dos nossos medos, das nossas inseguranças, de permitir que Deus nos use para abençoar outros. E aí nos tornamos cada vez mais privativos, ciosos, reclusos, medrosos, em abrir o coração, amar o próximo, mesmo que isso implique em riscos. Algumas vezes isso acontece, queridos, porque o ambiente externo, como eu falei, da sociedade, nos deixa ressabiados, com medo. Quem aqui não tem uma história de uma tentativa de ajuda a uma pessoa que foi manipulada, usada, transformada numa enganação? Eu me recordo, por exemplo, alguns anos atrás, que chegou aqui à porta da igreja uma pessoa com aquela velha e conhecida história de que tinha que voltar para uma cidade do interior e não tinha dinheiro para completar a passagem, e eu fiquei naquele dilema como cristão, digo que, e expresso que aquilo, não acredito naquilo, e que aquilo claramente é uma tapiação, ou eu vou e faço como bom samaritano, e que vai até as últimas consequências, mesmo correndo o risco de ser enganado. Eu resolvi um meio termo. Eu disse assim para a pessoa: ok, se você quer voltar, eu me recordo qual era a cidade do interior, eu vou com você até a rodoviária, vou comprar a sua passagem e vou embarcar você no ônibus. Você precisa ver o incômodo que aquela pessoa sentiu quando entrou no meu carro. Eu corri um risco, obviamente, que aquela pessoa era uma pessoa desconhecida, não recomendo necessariamente que você faça isso, e dirigi-me à rodoviária, comprei a passagem e entreguei, e fiquei de longe de ver, vendo que essa pessoa olhou de um lado, olhou de outro. Quando percebeu, supostamente, que eu não estava vendo, a pessoa foi lá no guichê, vendeu a alguém ou trocou com alguém, e ficou claro que aquela história era uma tentativa de engano. Cada um de nós tem uma história parecida com essa, e cada um de nós diz assim: então, para ser enganado é melhor não se vir. Mas aí a gente encontra a história, várias histórias da Bíblia, em que amar implicou em risco, e que mesmo que a sociedade ao nosso redor não estimule, pelo contrário, desestimule a caridade, a compaixão com o próximo, a família é a melhor escola do serviço. Porque filhos e pais, maridos e mulheres, são impactados pelos exemplos que são fomentados e criados na ambiência familiar, para nós sairmos da nossa zona de conforto, como eu falei, e estender a mão ao próximo. Nossos filhos aprendem não apenas a escovar os dentes depois de cada refeição e ao final do dia, mas eles aprendem também, olhando o gesto da gente, se a gente é solidário, e eles se tornarão ou não. Até mesmo marido e mulher, dependendo da história familiar que tem, aprendem um com o outro, porque sempre tem num marido ou numa mulher, normalmente alguém que é mais privativo e cioso, e outro que é mais expansivo e servil. E muitas vezes essa diferença acaba moldando um ao outro. A família, mais do que a igreja, mais do que a sociedade, é uma escola de servos. E para que a gente possa entender isso,
como há um princípio de Deus por trás disso, eu gostaria de convidá-los a abrir a palavra de Deus em João capítulo 6. Essa história que eu contei para as crianças e que para nós adultos tem um significado muito especial, porque estabelece um princípio de Deus de servir a Deus com alegria e, obviamente, servir ao próximo como nós gostaríamos de ser servidos. Abra, portanto, a sua Bíblia em João capítulo 6 e leia comigo a história da multiplicação dos pães. Você sabe que tem duas histórias de multiplicação dos pães na Bíblia, e nós estaremos lendo a primeira delas, que também é descrita em Mateus capítulo 14, em Marcos capítulo 6 e em Lucas capítulo 9. Mas que você sabe que, sendo João o único dos 4 evangelhos que não é sinótico, ou seja, cuja sequência de eventos não é contada mais ou menos da mesma maneira ou na mesma sequência, e ele se destina muito mais a expressar os discursos de Jesus para provar que ele é Deus, eu escolhi João capítulo 6 porque tem um pequeno detalhe que faz uma grande diferença, que foi aquele que eu contei para as crianças. Vamos ler juntos. Depois dessas coisas, diz a palavra de Deus, João 6:1, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz, na verdade a palavra grega é um adolescente, que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E quando uma multidão é contada na Bíblia e diz que havia 5.000 homens, era porque realmente eram só os homens que eram contados. Portanto, essa multidão tinha muito mais do que 5.000 pessoas, porque havia também mulheres e, obviamente, crianças. Tanto é que uma estava aqui sendo citada. Então Jesus tomou os pães, verso 11, e tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens que o sinal que Jesus fizera, vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta. Veja o artigo definido, não um profeta, mas o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamar rei, retirou-se novamente, sozinho, para o monte. Essa é uma das histórias mais maravilhosas e encantadoras da Bíblia. As crianças adoram essa história. Dificilmente um filho seu ou você, quando era criança, não ouviu essa história na escola bíblica dominical. Essa história faz parte de uma série de histórias do Evangelho de João. O Evangelho de João se estrutura a partir daqueles 7 eu sou, que foi a expressão que Deus usou para Moisés quando o chamou em Êxodo capítulo 3, para que ele pudesse ser instrumento de Deus para libertar os judeus, que estavam cativos há mais de 400 anos no Egito. Ali Deus se apresentou a Moisés dizendo assim: eu sou o que sou. E a partir dessa expressão que mostra a essência de Deus, João demonstra em 7 expressões: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, e assim por diante. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que aquele eu sou do Antigo Testamento era ele, Jesus, o verbo encarnado. Por isso que ele começa o início do Evangelho dizendo: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus.
E lá no versículo 14 do capítulo 1 diz assim: e o verbo se tornou carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Todo o restante do evangelho, então, como diz o início, ou melhor, o final do capítulo 20, é uma história, ou é uma sucessão de histórias contadas dos sinais que Deus usa para mostrar a divindade de Jesus Cristo, e esse é um deles. Portanto, esse milagre, ele deve ser compreendido não como um fim em si mesmo, como de fato nenhum milagre é um fim em si mesmo. Deus não era um showman, um stand-up espiritual, que gostava de se mostrar fazendo milagres. Jesus nunca teve a necessidade de, fazendo milagre, fazer com que as pessoas se impressionassem e fizessem uau para ele. Todos os milagres de Jesus, sinais e prodígios, eram apontando para uma realidade maior, da sua própria divindade, e da necessidade de que aqueles que fossem beneficiados pelos seus sinais, pudessem reconhecê-lo como Deus, Rei e Senhor. Esse era um deles. Portanto, Jesus não estava num negócio de multiplicar pães. Ele não tinha interesse em fazer simplesmente caridade e ação social entregando pão, porque isso provavelmente qualquer outro poderia fazer. Mas aquilo que só ele podia fazer, que era trazer o reino de Deus ao coração das pessoas, ele o fez por intermédio de sinais. Ora ele curava, ora ele ressuscitava alguém, ora ele multiplicava os pães. Quando ele multiplica os pães, ele acaba nos dando algumas diretrizes de como é que nós também podemos servir a Deus. E aqui eu quero personificar a figura daquele rapaz, porque se você entendeu direitinho, não eram pessoas isoladas, soltas, avulsas, que estavam aos pés de Jesus. Não era um homem que tinha deixado sua família lá para trás e resolveu seguir e ouvir Jesus pregando naquele monte. Não, como normalmente acontecia, e provavelmente nessa época, porque há um detalhe aqui do texto que é importante, famílias estavam ali naquela região. Na verdade, elas estavam começando a se reunir, porque alguns dias depois elas tinham que sair de suas casas para Jerusalém, descendo no mapa, para oferecer a Deus os sacrifícios da Páscoa. Veja que diz o texto aqui, que a Páscoa estava próxima. E na época da Páscoa, as famílias saíam dos seus lugares, das suas casas, das aldeias e vilarejos em Israel, e como grupos de peregrinos, eles iam todos subindo para Jerusalém. Eram, portanto, famílias que estavam aqui, reunidas aqui, pai, mãe, filhos, deslumbradas com a doutrina de Jesus, para quem Jesus multiplica os pães. E, paradoxalmente, não é o pai que deveria ser o provedor prudente que levasse para a sua família o lanche para passar o dia inteiro, não é a mãe que normalmente toma conta dessas coisas, que leva o lanche para a família, para que ninguém passasse fome enquanto estava ouvindo a pregação longa de Jesus durante o dia, mas é uma criança, um adolescente. Guloso, diga-se de passagem, 5 pães e 2 peixinhos, brincadeira, né? Será que era só para ele? Mas você sabe como é fome de adolescente, não sabe? Talvez fosse. Talvez fosse só para ele. Mas não continuou sendo só para ele. E aqui está a essência do servir. É quando alguma coisa que supostamente é só para mim, se torna algo que, consagrado nas mãos de Jesus, é para outros também. É quando o lanche que é só para mim, se torna um lanche que não vai encher a minha barriga, mas vai poder saciar a minha fome e também a fome de outros, para que eu não esteja completamente farto, enquanto outros estão com necessidade ao meu redor. Aquele jovem, aquele adolescente, tinha somente os 5 pães e 2 peixinhos, e havia um problema ali logístico e de suprimento. Era impossível, literalmente impossível, que 5 pães e 2 peixinhos coubesse na barriga, ou desse para encher a barriga de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Mas é aqui que Deus pega a minha disposição para servir e multiplica mais do que pães. Preste atenção, o milagre não é o milagre da multiplicação de pães apenas, mas da multiplicação da disposição de servir e entregar a Deus pães para que Ele multiplique para outros. Ali você tem um milagre claro
em que Deus realmente multiplica a matéria. Mas multiplicar a matéria, Deus fez, porque Ele criou todas as coisas do nada. Portanto, multiplicar a matéria é a especialidade dEle. Agora, multiplicar a disposição de coração passa pela minha disposição de colocar o material nas mãos dEle. E o material é a minha boa vontade, é a minha compaixão, é o meu desejo de servir. E isso se ensina em casa. Isso se aprende em casa. Nossas vozinhas costumavam dizer para nós o seguinte: nunca negue um copo de água para uma pessoa que bater na sua porta. Não era assim? Nossas vozinhas diziam assim para nós: divida o seu pão, divida o seu pão, nunca deixe alguém passando fome perto de você. Os tempos mudaram e as famílias começaram a ensinar a seus filhos que eles tinham que cuidar deles mesmos, que tinham que competir, que não ia ter suprimento, e alguns iam ter e outros não, e eles deveriam ser os que tinham, porque os outros que se virassem. Mesmo nós cristãos nos tornamos assim. As razões são as mais diversas, mas a família perdeu essa agenda, esse conteúdo do currículo de formação dos filhos, do lar, da família, se perdeu. Foi revisado e substituído por outros valores, que não são os valores do Evangelho. Os valores do Evangelho, fica muito claro, é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, porque foi isso que o próprio Jesus, quando instado a resumir a lei, disse que se resumiria a isso: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O resto é franja, é glacê de bolo, é decoração, é o restante. É o que pode ser feito, não o que deve ser feito. É supérfluo, não é necessidade. É sugestão, não é ordem. Por isso nós estamos hoje desejando que voltemos como família a ser escola de servos. As diretrizes estão aqui. Primeiro delas: nunca feche os olhos a uma necessidade. Os discípulos tiveram que aprender isso. Queridos, Deus esfrega na nossa cara o que nós devemos fazer. Nós é que viramos o rosto. Deus esfrega na nossa cara a oportunidade de servir. Quem disser na vida que não serviu porque não percebeu, porque não viu, porque não notou, é cego, surdo e desentendido. Porque o mundo está carente de opções de servir. E eu não falo apenas de pegar o pão e dividir, mas de servir com um sorriso, com a solidariedade, com o acolhimento, com a compreensão, com o respeito e com todos os grandes valores que regem o serviço do próprio coração de Deus para o nosso coração. Veja que nesse texto havia uma situação, os outros evangelhos dão mais detalhes, que os discípulos chegaram no final do dia com uma preocupação. E era justo e legítimo, havia uma multidão de gente cansada, desgastada pelo sol, não havia esse ar-condicionado bonzinho que vocês têm aqui não, e não era um sermãozinho de meia hora, nem de 40 minutos que os pastores dessa igreja pregam não, era o dia inteiro, no sol inclemente, com meninos chorando, com mulher desmaiando, com homens suando, com aquele cheiro que você pode imaginar, e acima de tudo com fome e sede. Havia uma necessidade esfregada de Deus na cara daqueles discípulos e apóstolos. E os apóstolos queriam dar onde desentendidos, como nós queremos fazer, terceirizar. Não, alguma ONG pode fazer. Não, o governo pode fazer. Querido, ninguém faz se nós não fizermos, porque a nós foi dada a missão de fazer. Eles disseram assim: Senhor, despede. Era fácil, né? Não é tão simples. Dizer assim, vai se resolver, outro resolve. Despede-os, eles vão para casa, comem lá e amanhã a gente continua a conferência. Mas querido, você sabe o que é passar um dia inteiro e no final do dia, já de noite, voltar para casa com fome? Não era apenas a necessidade, mas era a mensagem que estava sendo passada. Uma mensagem de um céu, de um Deus que se importa com o céu, mas não se importa com o nosso dia a dia.
Olha, você escute bem direitinho, receba a melhor teologia, receba a melhor doutrina, saiba como é o reino, agora volte para casa com fome. Você acha que é isso que é Deus? Que Deus queria que eles entendessem? Certamente que não. Deus queria que eles recebessem a reta doutrina, a boa teologia, o bom ensino e saíssem alimentados. Por isso que Jesus disse assim: não dá para se fazer de indiferente com a necessidade. Nós também, irmãos, nós também. Pode ter certeza que nós não vamos conseguir resolver a fome do mundo, nós não vamos conseguir resolver os problemas do mundo. O próprio Jesus vaticinou, quando disse assim: os pobres sempre tendem convosco, não vai faltar necessidade. Mas há uma coisa que a parábola do bom samaritano nos ensina, é que o nosso próximo é o que está mais próximo de nós, aquele que Deus esfrega na cara do levita, na cara do sacerdote, no caminho de Jericó para Jerusalém, e que era impossível passar de largo sem notar aquele corpo estendido no chão. Assim também a gente ao nosso redor, dia a dia, que não dá para virar a cara, porque tem necessidade. Segundo princípio que a gente aprende na escola de servos, que é a família, é que diante da necessidade é preciso que haja uma disposição de resolvê-la. Eu gosto muito dos teóricos. De alguma forma eu sou um teórico, porque eu ensino, eu doutrino, eu digo qual é a verdade, eu tento estabelecer qual é a verdade. Mas, queridos, teóricos que vivem torres de marfim, que dizem tudo como deve ser feito, mas não descem ao chão da fábrica e tentam de alguma forma sujar as mãos no barro da terra, na necessidade do outro, querido, destituído está da autoridade do que ensina. Você sabe o que é que Jesus se distinguia? O final do Sermão da Montanha explica a você, quando aquelas multidões se maravilharam da sua doutrina. Mas veja por que eles se maravilhavam da sua doutrina: porque havia congruência, havia coerência, havia consistência. Aquilo que ele ensinava, ele fazia. Não era como os escribas e fariseus, os teóricos, os doutores da lei, que sabiam explicar tudo direitinho, mas não sabiam se envolver e fazer aquilo que precisava ser feito. Daí porque Jesus, para experimentar, diz o texto, para experimentar, perguntou e disse assim: e aí, como é que vocês vão dar de comer? Como é que vocês vão resolver o problema? O problema está aí, não dá para ser indiferente. Agora, como é que vocês vão resolver o problema? Jesus não somente esfrega na nossa cara a necessidade, mas ele coloca nos nossos ombros a responsabilidade da solução. Dizem que um bom gestor é aquele que, quando alguém chega com um problema, diga assim: ok, o problema eu já sei, qual é a solução? Não porque ele não quer resolver, mas é porque ele quer desatar o potencial resolutivo daquelas pessoas que trabalham com ele. Jesus fazia o mesmo, queridos. Ele chegou para aquela multidão e para os discípulos disse: eis aí a necessidade, como é que vocês haverão de dar de comer? E aí eles entraram na velha vibe que a gente tem para dar desculpa. Você sabe que conta essa história que havia duas mulheres, ambas mães solteiras, que criavam 4 filhos. Desempregadas, viviam de favores. E um belo dia, tanto na casa de um, ou no casebre de uma, como no casebre da outra, chegou um recorte de jornal que oferecia um emprego, uma condição muito boa, mas a pessoa tinha que no dia seguinte sair logo cedo para fazer a entrevista e, se preciso fosse, já começar a trabalhar. Uma acordou bem cedo, falou com a vizinha, deixou os meninos e foi e conseguiu um emprego. Ao voltar no final do dia, perguntou à vizinha, aquela que tinha recebido o mesmo aviso, mas que não tinha saído: por que você não foi? E aí então ela disse assim: eu tenho 4 filhos, não podia ir. E então ela respondeu: eu também tinha 4 filhos, eu tinha que ir. Porque o que para alguns é desculpa, para outros é motivo. Às vezes a gente tem desculpas para não servir, e Deus quer transformar essas desculpas em motivos. Quando Ele instiga o nosso potencial, aquele que nos foi dado pelo mandato que Ele nos fez quando nos criou à sua imagem e semelhança. Nós somos inteligentes, nós somos capazes, nós temos recursos.
Basta que nós nos dispusemos a usar aquilo que Deus tinha. E aquele rapazinho, o que tinha, fez. Os discípulos ficaram encalacrados, encaixotados, enquadrados no pensamento de impossibilidade. O menino simplesmente disse: resolver eu não posso, mas eu tenho 5 pães e 2 peixinhos, está aqui. E aí nós aprendemos o terceiro princípio, que além de Deus esfregar em nós a necessidade, além de Deus eliciar em nós, fomentar em nós a resolutividade, a resolução dos problemas, na família também nós precisamos aprender a ser proativos e dispostos, e oferecer a Deus o que nós temos. Querido, deixa eu dizer uma coisa bem simples para você: Deus não vai pedir aquilo que você não tem, porque Ele não é injusto. Ele não vai pedir 26 horas se você só tem 24. Ele não vai pedir uma fortuna se você ganha um salário mínimo. Ele não vai pedir que você faça uma coisa se Ele não vai lhe capacitar a fazer, lhe dar dons e talentos para fazer. Mas com o tempo que Ele lhe der, com o talento que Ele lhe der, com o tesouro que Ele lhe der, você tem que chegar com os seus 5 pães e 2 peixinhos e dizer assim: está aqui, Senhor, faça com eles o que o Senhor quiser, e Ele fará. E aí acontece o milagre, irmãos. O milagre não era a multiplicação de pães e peixes. O milagre era a disposição de um menino fazer o que apóstolos não conseguiram fazer. Porque ele aprendeu esses 3 princípios. Agora a minha pergunta para chegar ao final, porque se deixar aqui eu prego até 11 horas, é o seguinte: onde foi que esse menino aprendeu isso? Hein? Onde foi que esse menino aprendeu isso, hein? Pega um adolescente, com o lanche que ele preparou, ou com o dinheiro que você deu para depois do cinema na sexta-feira ou no sábado, ele lanchar e diga assim: me dê todo o seu dinheiro para multiplicar, para matar a fome, e veja qual é a reação que ele vai ter. A não ser que alguém em casa, lá na casa dele, o pai, a mãe, não apenas de falar, mas de ver o pai e a mãe fazerem isso, possam ter formado uma escola de serviço no coração daquela criança, daquele adolescente, de modo que ele não se sentiu pesado em oferecer o que tinha. Onde ele aprendeu isso? Em casa, na família, na escola do serviço. Porque se a gente não aprender a servir em casa, na igreja a gente não aprende, não. Também não aprende na sociedade, não. De jeito nenhum. A gente aprende a servir em casa. E há pelo menos 3 formas que você pode se matricular e ser professor, se matricular para ser aprendiz e se colocar como professor nessa escola de servos. Primeiro, não diga o que fazer, faça. Não diga o que fazer, faça. Você está vendo aquelas arrecadações ali? Aquilo foi uma disposição nossa de fazer um gesto simples. E eu estou muito preocupado, conversei com os pastores ontem, bem tarde da noite, para que a gente não faça isso como marketing dessa igreja, nem publicidade. Eu não quero, queridos, que alguém pense que nós estamos aproveitando uma situação para fazer com a direita e mostrar com a esquerda. Mas deixa eu lhe falar para você que está aqui e para quem está nos assistindo. Eu não quero entrar no mérito político da questão. Eu só sei o seguinte, que hoje você tomou café, que você hoje vai almoçar e vai jantar. E tem gente que não fará isso hoje e amanhã e depois de amanhã. Hoje são aqueles caminhoneiros, amanhã pode ser aquelas pessoas ali no Largo da Gamileira, ou qualquer outra pessoa. Hoje, Deus está esfregando na nossa cara esta necessidade. Você trazer 1 quilo de alimento, ou qualquer coisa que você hoje, depois do culto, das 17 horas, possa oferecer para voluntários, seja você o voluntário ou não, para ir lá, fazer o culto que nós, pela graça de Deus, vamos fazer, pregar o Evangelho como nós iremos pregar, cantar louvores e orar por aqueles homens e as suas famílias, e pelo nosso país como um todo.
ao fazer esse gesto, uma atitude, blá, blá, blá de Facebook, não. Um gesto, uma atitude que você faça como aprendiz e ensine como professor. Seus filhos precisam ver isso na sua vida, para que quando chegar uma multidão, e eles forem os únicos que tiverem os 5 pães e os 2 peixinhos, eles não terem problema nenhum de dizer aqui, eis-me aqui, pode usar, Senhor. Porque eles não farão, porque nossa vozinha dizia assim, que costume de casa vai à praça. Bom e ruim. Às vezes eu penso que os nossos filhos e adolescentes são tão utilitaristas, são tão privativos, são tão fechados, são tão pouco voluntários e solidários, porque eles não estão vendo isso em casa, na nossa vida como pais. E aí o desafio para nós é, transforme palavra em gesto, em atitude concreta. Às 17 horas, ou durante qualquer momento do dia de hoje, entre por aquela porta, traga a sua sacolinha, nós vamos fazer isso por esses homens, independente da questão política. Eu tenho minha opinião, já expressei nas redes sociais, mas se você tem uma opinião contrária, pouco importa, eu respeito a sua maneira de pensar, mas Deus está esfregando em nós uma necessidade, e nós não podemos deixar isso passar ao largo, porque sabe, isso vai acabar de um jeito ou outro, aí depois a gente vai ficar pensando, a gente bem que poderia ter feito, né? Como em outras ocasiões, em que as chuvas acabam no bairro do São José, casebres e vidas, e depois a gente fica pensando, eu bem que poderia ter feito isso. O bem que poderia, irmãos, é muito pouco para alguém que pode fazer. E você pode. Então pegue sua sacolinha, concretize o seu gesto. Segundo, perceba que isso não será, e tenha resistência a isso, isso não será absolutamente e unanimemente compreendido e apoiado. Porque isso é contra a cultura, isso é contrário a tudo que nós somos naturalmente capazes de fazer, não apenas porque somos egoístas, mas porque somos vaidosos. E aqui há 2 riscos, preste bem atenção, de não fazermos porque somos egoístas e nos envaidecermos se fizermos. Deus não quer nem uma coisa nem outra. E para isso é preciso que você faça em oração. Você entendeu que Jesus orou antes de multiplicar o pão? Eu não sei qual a oração que ele fez, eu imagino que ele orou, Senhor, que ninguém aqui fique tão orgulhoso e soberbo e autossuficiente e vaidoso com o milagre que eu vou fazer. Nem mesmo esse menino que vai sair serelepe para casa e dizendo assim, foi o meu pão que fez o milagre. Porque não vai ser o seu pão que vai fazer o milagre, para que a glória não seja sua, para que a glória seja de Deus, mas com o seu pão, Deus utilizará o milagre. E finalmente, querido, para concluir, preste bem atenção, que tudo isso é sinal do reino de Deus. Por que é sinal do reino de Deus? Jesus usa esse sinal, veja no final, como é que as multidões compreendem. Vendo, pois, verso 14 do capítulo 6 de João, vendo, pois, os homens, o sinal, a palavra sinal aqui é a palavra semeion, que em grego significa uma placa, uma sinalização, um direcionamento. E qual era o direcionamento? Vendo, pois, o sinal, vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizeram, disseram, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabe ao que eles estavam se referindo? Deuteronômio capítulo 18. Ali havia uma profecia que Deus enviaria o profeta, e este profeta de Deus seria diferente de todos os profetas anteriores, porque ele seria a própria boca de Deus. A palavra profeta significa boca de Deus. Então é como se ele estivesse dizendo assim, olha, Deus teve muitas bocas pelas quais ele falou, mas esta boca é a boca de Deus. É o próprio Deus falando. Ou seja, o pão multiplicado, o peixe multiplicado, apontava para Jesus como Deus e Senhor. Por isso, quando hoje à noite nós saímos daqui, depois do culto, aqueles que puderem e quiserem ir, é voluntário. Você pode ir para casa também assistir o Fantástico. Quando você puder ir e quiser ir, e estivermos fazendo lá, nós não estaremos só suprindo necessidades materiais. Nós vamos cantar louvores a Deus, para trazer paz ao coração daqueles homens. Nós vamos orar por eles, pelas suas famílias.
Você passa 2 dias longe de casa, seu coração se aperta, pensando na sua esposa, pensando nos seus filhos. Esses homens vivem fazendo isso toda hora, todo dia. Eu fico imaginando a mulher e o filho que fica esperando esse pai chegar. Eu não gostaria de fazer isso na minha vida, mas a gente faz o que precisa para sustentar a família, a gente não faz o que quer, e aqueles homens fazem o que precisam. Nós vamos orar pelo nosso país, porque não é que eles são uns anjinhos, ninguém é anjo nesse país. Certamente há interesses e há gente que está aproveitando-se desses interesses, mas eu estou pouco me lixando, irmão. Jesus amou os apóstolos, mesmo sabendo que entre eles havia um Judas, e diz o texto sagrado que amou-os e amou-os até o fim, e partiu o pão com ele. Imagine, Jesus deu pão a Judas. Na verdade, Judas era o mais próximo, porque ele inclusive molhava o pão no vinho de Jesus, portanto estava ao alcance da mão, juntinho de Jesus, e mesmo assim Jesus amou. O amor de Jesus é um amor que assume riscos. O que a pessoa vai fazer com o amor dele vai ser computado na dose e na contabilidade dessa pessoa que um dia prestará contas a Deus. Enfim, a família, mais do que qualquer outra instituição humana, mesmo aquelas criadas por Deus, ela é escola de servos. E nós hoje temos a oportunidade de ensinar e nos ensinar mais uma lição nessa escola de servos. Um dia, quem sabe, seu filho será o menino ou sua filha será a menina que colocará os 5 pães e os 2 peixinhos nas mãos de Jesus. E isso acontecerá se ele vir acontecendo na minha e na sua vida, na vida dessa igreja. Eu sempre olho para essa igreja, irmãos, com um olhar muito positivo e otimista. Eu vejo tanta riqueza aqui, e eu não vejo necessariamente riqueza financeira. Eu não conheço nenhum rico nessa igreja. Algumas pessoas brincam comigo, e eu digo assim, alguns colegas inclusive, eu digo assim, rapaz, eu não conheço nenhuma pessoa nessa igreja que pode parar de trabalhar e dizer assim, eu tenho o suficiente sequer para mim, quanto mais para deixar para os meus filhos. Eu não conheço ninguém aqui. Se tem, me enganou muito bem. Agora eu sei o seguinte, que há muita gente talentosa, que Deus tem abençoado, que Deus tem dado dons, oportunidades, que Deus tem dado disposição de ser produtivo nas suas áreas de trabalho. E quando eu olho isso aqui, eu olho como um grande RH, recursos humanos do reino de Deus. Está na hora de você pegar o seu pãozinho, o seu peixinho, e de maneira concreta dividir. Amanhã pode ser outra dimensão, outra ação, mas a de hoje, que Deus esfrega na nossa cara, é essa. Vamos orar para que Ele nos faça fiéis a esta decisão e a esta ação. Nós vamos orar nesse momento e depois nós vamos continuar encerrando o nosso culto. Curva a sua cabeça por um instante, feche os seus olhos, coloque a sua vida diante do Senhor e peça a Deus a sua graça e a sua sabedoria. Ó Deus amado e querido Pai, eis aí a Tua palavra que foi partilhada com o Teu povo. Usa esta palavra para incomodar os incomodados e confortar os desconfortáveis, porque esta é a função da Tua palavra, que não volta para Ti vazia. Que o Senhor faça isso para a Tua honra, para a Tua glória. Que o Senhor, ó Deus, nos ajude a ser aquele adolescente no dia de hoje que põe o pão e o peixe à Tua disposição, e que isto acabe por revelar o sinal do reino de Deus em nós e através de nós para todos aqueles que creem. Ó Deus, faça isso e torne essa igreja uma igreja que não esteja acostumada com o melhor, enquanto outros precisam do mínimo para viver. Nos torna solidários, generosos, nos torna capazes, ó Pai, de colocar o melhor do nosso dom, do nosso tempo, do nosso talento, do nosso tesouro nas Tuas mãos. Desperta-nos, ó Pai, desperta-nos. É o que nós oramos juntos em nome de Jesus. Amém, Senhor.